Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Vicente de Paulo, advogado criminalista, membro da CRIES. E começamos aqui hoje, nesta data, sexta-feira, parte da tarde, ao nosso programa Tribuna Livre, nosso podcast jurídico, direto da trincheira da advocacia. E a convidada de hoje era para ter convidado há mais tempo, nada mais, nada menos que a doutora Ana Paula Rocha, que é a nossa presidente da CRIES. E estando aqui hoje, doutor André, doutor Caio, colegas do escritório da gente, e pode ter certeza, será momentos de muita aprendizado, de muito conhecimento, porque a doutora Ana Paula hoje é um ícone da nossa advocacia. Boa tarde, doutora, mas antes disso, queria presenteá-la com um brinde de boas-vindas. Muito obrigada. Eu? E fico lisonjeada também, aqui com o presente. Já recebeu, né? Já recebi aqui. Pronto. A caneta. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda, a palavra está com a senhora. Boa tarde, doutor Vicente, boa tarde aos nobres colegas que estão participando aqui conosco. Inicialmente eu achei incrível a ideia desse podcast para a gente conversar, para a gente falar sobre assuntos que são relevantes, assuntos que são importantes e que se fazem necessário ter espaço hoje para a advocacia alencarina. Então, inicialmente eu quero parabenizar o senhor, doutor Vicente, pela iniciativa, por ter a ideia, idealizar um podcast jurídico e principalmente debatendo assuntos como conversávamos aqui anteriormente ao início das gravações, assuntos que são importantes e que realmente precisamos falar, precisamos conversar a respeito desses assuntos. Com certeza, né? A advocacia criminal, e que seria o tema da defesa criminal no Ceará, temos muito a falar, né? Boa tarde, doutor André, quer se apresentar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, doutor Vicente. De fato, é algo inovador, né? Nós sabemos que é muito importante ter esse espaço, tanto para a advocacia criminal, como também para as outras áreas. E acredito que nós aqui, juntamente com o doutor Caio, né, nós temos essa visão da advocacia, da jovem advocacia criminal, que seria bastante inovadora, para poder trazer algumas experiências e como seria a inserção do jovem advogado nessa seara criminal para poder buscar mais conhecimento a respeito da área de atuação que nos traz bastante valia, né, a respeito. Doutor Caio. Boa tarde a todos, né? Cumprimento aqui o nobre doutor Vicente Paulo, doutora e o colega aqui também. É muito interessante, né, como o doutor André mencionou, porque assim, hoje em dia aí na jovem advocacia tem muitos aventureiros, né, pessoas que não detêm o domínio e acabam se aventurando e assim se arriscando, porque assim, a advocacia criminal, ela é uma advocacia arriscada, né, o nosso cliente que está do outro lado, quer queira quer não, a gente tem que ter resguardo, tem que saber com quem está lidando, o modo de falar, o que você vai prometer ou não, então assim, a gente sempre tem que estar buscando e aperfeiçoando todo aquele aparato judicial. Então, sim, gostaria de agradecer e passo a palavra para o doutor Vicente. Muito bem. Doutora, eu gostaria que a minha colega se apresentasse, de onde veio, como está, aonde vai, enfim. Doutor Vicente, eu sou natural da cidade de Russas, ali Vale do Jaguaribe. O senhor também, acabamos de descobrir aqui no podcast que somos conterrâneos. Sou de Quixeré, mas porque não tinha hospital em Quixeré, então, aí mandava para Russas. Vim até Russas. Então, eu fui nascida e criada em Russas, concursada com 18 anos na cidade de Jaguaruana, cidade vizinha. Terra dele. Olha aí, muito bem. Inclusive, doutora, seu nome é Rocha, o meu também. Olha, Rocha. Talvez sejamos até parentes. Então, eu fiquei entre Russas e Jaguaruana a minha vida praticamente toda, até vir a Fortaleza para exercer a advocacia. A advocacia, ela chegou na minha vida de surpresa. Não era algo que eu imaginava quando fazia direito. E me graduei no Rio Grande do Norte, vizinho ali a cidade de Russas, né, pertinho, dava para ir e voltar. Mossoró, né? Mossoró. Então, eu conseguia conciliar a faculdade com o trabalho. Resolvi, por necessidade, eu pedi afastamento do meu concurso. Sim. E resolvi, por necessidade mesmo, que tinha que advogar. Não tinha outra maneira. Primeiro ponto, quando o bacharel em Direito se forma, ele tem a obrigação, foi o que eu pensei, de ser aprovado no exame de ordem. Sim. Então, eu tinha que passar a ser aprovada nesse exame de ordem para, em seguida, iniciar a advocacia. E eu precisava trabalhar de urgência. Então, eu precisava de uma área que pudesse me garantir uns rendimentos mais rápidos. E aí, eu enveredei na advocacia criminal,
com muita cautela. Só atua na área criminal, praticamente. Somente na criminal. Não atuo em nenhuma outra área desde o primeiro dia da minha vida na advocacia criminal. Também, foi. Né? E hoje, atualmente... A senhora é conselheira também? Pode chamar assim. Pode chamar de você. É conselheira e presidente da CRIES. Isso. Estou como conselheira, segunda gestão, segundo pleito do eleitoral aqui da OAB. Fomos eleitas na última eleição, chapa da doutora Cristiane Leitão. Estou como conselheira titular da Ordem, no meu segundo mandato. E estou também presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Ceará, também no segundo mandato. Então, é uma grande satisfação ocupar essas funções e também trago comigo uma responsabilidade muito grande, né, aqui no Estado do Ceará, quando se ocupa essas funções. Hoje tem quantos membros, doutora? Nós temos mais de 180 membros. É uma representatividade muito grande. Tá certo. E a CRIES, como é esse modelo de entidade? Olha, a CRIES, ela surgiu quando a advocacia criminal, ela se sentia órfã aqui no estado do Ceará. Ela começou entre meados de 2017 e 2018, quando os jovens advogados em início de carreira não se sentiam representados pela nossa entidade, pela nossa instituição representativa da classe, a OAB. E nesse sentimento, alguns colegas conversando ali na audiência de custódia, juntamente com outros colegas com mais experiência, conversávamos e víamos a necessidade de termos, então, uma entidade representativa que pudesse buscar os nossos direitos, lutar pelas nossas prerrogativas tão vilipendiadas. E foi assim que a CRIES se firmou. Muito bem, já tocou num assunto que eu acho bonito, mas ao mesmo tempo é cansativo, né, de a gente ouvir tanto falar de prerrogativa. A gente vê, por exemplo, o promotor recentemente fazendo confusão para sentar ao lado do juiz. Você viu esse caso? Sim. Né? Você vê que muitas vezes também o advogado não toma uma postura como advogado. Você vai para uma delegacia, o doutor Caio passou por isso recentemente, foi conversar sobre uma fiança e a delegada disse, olha, eu não vou baixar, não quero nem receber. Então parece que são semideus, essa é a verdade, né? E sim, doutor, só... Foi não. Ela não queria nem conversar, ela mandou o inspetor e disse assim, não atendo advogado não. E incrível, pronto, e ficou incrível. Lá e ela na sala dela. Então eu já passei também, a senhora deve ter passado por várias situações desse tipo. E parece que não vai terminar, né? Inclusive, agora a notícia até boa, não, Bretas foi aposentado compulsoriamente, né? Por desgaste com a advocacia, por estar ao lado do Ministério Público, que é vergonhoso um juiz estar ao lado, né? Ser imparcial, aí ofende completamente a justiça, um juiz imparcial. Me diga uma coisa, como é que está essa prerrogativa hoje, já que a senhora é presidente da CRIES, e é muito próximo da OAB? Sim, sim. Gostaria que você falasse sobre isso. Olha, doutor Paulo, infelizmente, as nossas informações, elas não são boas. Todos os dias, ou então praticamente todas as semanas, nós sempre recebemos notícias de colegas que passam por dificuldades simplesmente para exercer o seu mistério, para exercer a sua função. Essa atividade que é indispensável à administração da justiça e que é tão importante para o Estado Democrático de Direito, ela encontra muitas barreiras no dia a dia, seja em sede de delegacia, seja em uma audiência, onde os atores, as partes que estão ali, todos são indispensáveis para que o devido processo legal seja respeitado, para que aquela parte que seja ali representada tenha o direito ao contraditório e à ampla defesa, mas parece que eu costumo falar que não é falta de informação. Eu penso que há uma má vontade por parte de algumas pessoas que são essenciais também no nosso dia a dia, de ter urbanidade, de tratar com o advogado e nos veem, principalmente o advogado criminalista, como alguém que está ali para defender a pessoa do seu cliente, aquela confusão entre advogado e a pessoa e não o direito constitucionalmente garantido. Ao mesmo tempo que eu penso assim, eu me deparo com informações e muitas vezes também assisto a defensoria já ter um tratamento diferenciado. Nós, como advogado, A senhora acha? até nos parlatórios das unidades prisionais, nós temos parlatórios diferenciados para a Defensoria Pública. Sim, sim. Você vê, por exemplo, se você comparar a nossa sala de custódia com a sala da Defensoria, é totalmente diferente. Exatamente. Né? Bem estruturado, o preso vai até ele, ou ela, a defensora. Nós não, nós temos que subir para ir para o parlatório e esperar de novo que venha ser chamado.
Além da entrada nas unidades prisionais, onde a Defensoria Pública entra sem passar em body scanner, ou quando passa no body scanner. Outra humilhação. Pode humilhação. entrar com um notebook. O doutor que tem experiência aqui em Tribunal do Júri, os colegas que todos sabem que o Tribunal do Júri requer um atendimento ao cliente que está preso de forma pormenorizada em meia hora, que é o que nós temos à disposição, não é suficiente. E muitas vezes os autos... O desconforto da sala, desconforto quente. da sala. E eu, sinceramente, doutor, eu não confio naqueles microfones. Não, quase não consegue se ouvir. Não consegue se ouvir. Você vê que há um eco. Doutor André já foi também, doutor Caio foi a quase todos os presídios, e a gente percebe essa insegurança. E a necessidade, muitas vezes, de se mostrar uma mídia que está ali naquele processo para o cliente que está preso. Como que eu vou mostrar essa mídia se eu não posso entrar com o computador? Perfeito. Mas a Defensoria Pública pode. Tem. Então, isso sempre me chamou a atenção. Isso me chama a atenção e me incomoda. E para completar, surgiu uma lei agora, recentemente, que nós fomos completamente execrados do homicídio contra eles. E o advogado não está. O advogado não está. Você viu recentemente essa lei? Vi, sim. O defensor está. E o defensor o que é? É um advogado, pago pelo Estado. Pago pelo Estado, né? Pago por todos nós. Todos nós. Então não tem diferença. Aliás, o nosso estatuto, né, a Lei 8.906, não há hierarquia entre nós. A lei, a teoria é linda e a prática... Agora é interessante, Ana Paula, que quando você começa a questionar, parece que eles gostam do embate. Sim. Olha, o nosso maior rival hoje é o Ministério Público. Nos veem como inimigos. Inimigos, totalmente. Sabe? Eu nunca participei de um júri para um promotor vir até mim e pegar na minha mão. Agora eu já fiz o contrário. Eu já vi promotor no tribunal do júri, promotora fazendo coraçãozinho, mandando beijo. Aí eu não fico calado. Realmente. Eu não fico calado. Não sei se já passou por essa situação, mas eu já passei. Então, na verdade, nós advogados, nós sofremos, e quem não estiver preparado para isso, a sua autoestima vai ser reduzida. Eu costumo dizer que o conhecimento é importantíssimo para a jovem advocacia, para nós. Sim. É inadmissível que um advogado esteja exercendo a sua função, a sua atividade e não conheça os seus direitos. Não precisa você gritar para fazer o direito ser aplicado, mas com conhecimento e firmeza, você não pode abrir, o colega advogado não pode abrir mão, não pode negociar suas prerrogativas. Não tem a menor dúvida. Pois não. Não sei se o doutor sabe. Eu fui acompanhar uma testemunha, né? Não vou citar aqui, mas foi na delegacia. E acabou que eu ia acompanhar essa testemunha e simplesmente o inspetor falou assim, não, advogado não pode acompanhar a testemunha, não. Aí eu não, esse é um problema, é prerrogativa minha. E ele falou assim, me mostre aí onde é que está no Código Penal. Eu não. Aí eu fui até lá, expliquei para ele, mostrei a prerrogativa e ele... Tá certo, aí deixou acompanhar e com a cara fechada, para você ter noção. É como o doutor Vicente falou, cria-se um embate, um ambiente tenso. A advocacia criminal ela já é tensa. Mas quando se tem esses embates que são bem desnecessários, a situação ainda fica pior. É verdade. É bem pior para o advogado, para o cliente que confiou em constituir aquela pessoa como seu representante e na primeira oportunidade ele é praticamente doutor, impedido. E falando dessa questão da confiança, nós temos um grande problema. E a senhora, você sabe disso, a nossa classe não é unida. Infelizmente. Não é unida. Você vê que em várias há captações ilegais, imorais, gente ligando. Eu não sei onde é que eles pegam aqueles telefones dos presos. Só pode ser alguém interno, não há a menor dúvida. Mas você vê que isso aí, um colega hoje, já tem um colega, por exemplo, que só faz visita a presídio. Esse sujeito não sabe de nada, mas ele esculamba da vida do profissional, dando informações muitas vezes erradas e compromete o nosso andamento. Não é verdade? Olha, seu advogado devia ter tirado isso. Aí fica falando besteira que nem ele sabe o que ele está dizendo, porque ele nem viu o processo. Isso é extremamente grave. Grave. Aí você tem que verificar, está nos grupos aí. Verifico bastante essa situação, recebo mensagens, ligações de colegas pedindo ajuda por conta de situações semelhantes a essa que o senhor acabou de relatar. Agora, doutora, parece-me, eu não sei se você pode responder ou não, se fica tranquilo, parece que esse caso não tem jeito, né, da OAB de ser mais presente, de estar lá no presídio, né, afinal de contas, nós pagamos uma anuidade até razoável, até cara, né, um recém-formado paga uma anuidade bem boa. Do cara que não está ganhando nada, quanto é a anuidade hoje? 800 conto?
Com os descontos. O jovem advogado, aquele que até o 5º ano, acredito que paga 50%. Da Mas 400 e alguma coisa. mesmo assim, o cara que está iniciando, eu estava falando aqui para o pessoal do estúdio, quem começa uma profissão dessa com advocacia, ele é generalista, não tem a menor dúvida. Ele não vai se criminal, porque eu tenho 27 anos de advocacia. Eu digo com toda sinceridade, meu hall de amizade, ele aumentou de algum tempo para cá. Eu não tinha esse hall de amizade, vim de uma família que não tinha advogado também, tinha médico, tinha não sei o quê, enfim. E nós sofremos muito isso. E a OAB, eu não vejo ainda dando uma pegada nisso. Sabe? É necessário uma união da classe. Até pouco tempo, como eu mencionei aqui, a ACRIES, ela surgiu justamente por se sentir órfã, por não se sentir representada naquela instituição, por não termos espaço de voz, de vez dentro da instituição, e foi aí que a ACRIES surgiu. Só lembrando que a ACRIES é a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Ceará, genuinamente cearense. Ela não é o braço de outras entidades, de outras como aí, tem. Né? E justamente o nosso intuito era fazer essa representação dentro da ordem, buscar não fazer um trabalho paralelo, mas um trabalho em união, um trabalho junto pela melhoria das prerrogativas e do dia a dia do nosso advogado criminalista. Exatamente. Em especial. E é preciso, sobre esse ponto com relação à participação da OAB, uma união maior da classe e também, doutor Vicente, eu considero que ainda é necessário que mais criminalistas estejam presentes, ocupem espaços dentro da nossa entidade. Com certeza. É extremamente importante que comissões, conselhos, possam estar sendo ocupados por criminalistas para que a gente possa unir forças e buscar melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Como eu estava dizendo antes da gente começar, né? Títulos de criminalista tem muitos. Uma vez eu fui fazer um curso sobre júri, eu perguntei ao palestrante, você tem quantos júri, meu amigo? Eu estou com mais de 5, 7. Falou de um jeito assim que tinha mais de 500 júri, né? Ele disse, pai, tudo bem, tá ali e tal. E era um cara até conhecido, né? Mas é assim mesmo. O título de criminalista é só título, porque na verdade estudo, conhecimento, compreensão, né? Você ter aquela capacidade de ver uma causa e ver mais profundamente a tese de defesa, tem que ter estudo, tem o emocional, tem que ter a psicologia. Eu estudei para ser padre. Olha só. Eu passei 5 anos, meu santo preferido é São Francisco de Assis, no convento dos frades. Né? Então eu tive um conhecimento de psicologia, de filosofia, coisa que o advogado de hoje não tem, ele só vai tratar daquela bobagem ali. E se parar para pensar, muitas vezes o promotor é mais preparado que o advogado. E aí o que acontece Entendeu? É a responsabilidade desse profissional que tem que assumir o seu papel enquanto defensor, com responsabilidade, com ética e com conhecimento aprofundado da causa. Eu costumo dizer que eu acho coragem um colega que vai para uma audiência de peito aberto, sem conhecer o processo de forma detalhada. É um desastre. É um desastre. E você acaba colocando o seu cliente em uma situação delicada. Porque, às vezes, é extremamente importante que algo seja feito em momento oportuno e não foi e preclui o prazo. Por exemplo, nós pegamos um caso agora, o escritório pegou um caso de reconhecimento maternidade socioafetiva pós-mortem. Simplesmente o juiz não ouviu a testemunha deles e o cara passou batido. Imagina, não precisa não, já sei. Pá, sentenciou contra o rapaz, né, contra o cliente dele. Então é assim, rapaz, você tem que preparar o processo, você tem que olhar. O doutor André, o doutor Caio Testemunho, nós temos uma livraria hoje dentro do escritório para mais de 500 livros. Que maravilha. Falando sério, nós temos 2 estantes preparadas. Quero conhecer seu escritório em breve. Um dia você vai, é um escritório simples, mas é assim, eu me preocupo muito com a tecnologia, porque a coisa também, o advogado tem que estar atenado com a tecnologia, não é verdade? E a jovem advocacia, essa jovem advocacia que vem hoje, e também nós que estamos estudando diariamente, temos que aprender uma coisa. A universidade, ela nos dá a condição para a gente ser aprovado em exame de ordem, conseguir ali ser aprovado para exercer a profissão, mas há situações que somente no dia a dia eles irão encontrar para poder exercer conforme a excelência a sua profissão. E o advogado, só para concluir, hoje mais do que nunca, ele precisa estar totalmente inteirado com isso aqui, a comunicação. Sim. Se comunicar e também ouvir.
Olha, a tecnologia ela é maravilhosa. Hoje eu ainda sou do tempo que gosto de ler livros, gosto de ter o papel impresso, que gosto de riscar. Também que eu gosto sou assim, eu não pintar. gosto muito do digital não, falando o sério. digital, eu gosto de algumas coisas, já para ler eu não consigo ler no digital de maneira nenhuma. Eu ainda sou do tempo do papel. Mas a tecnologia está aí hoje para ajudar os advogados e eles têm um diferencial que os colocam em uma situação até melhor do que a nossa, que é essa condição de ter a tecnologia a seu favor e a comunicação. Hoje, doutor, eu consigo assistir uma sessão do STF da minha própria casa, ao vivo ali no YouTube. Quando que no nosso tempo, no meu início de advocacia, o senhor não tinha. Eu não cheguei a atuar nos processos físicos, mas acredito que o senhor sim, com certeza, 20 e tantos anos, tinha que fazer as cartas. Você não se lembra não de processo físico? Não cheguei a atuar. Mesmo. Mas eu acredito que era uma situação bem peculiar. Incrível, né? E hoje nós temos tudo à disposição, então assim, essa juventude que vem aí tem mais do que o compromisso, tem a obrigação de fazer valer a responsabilidade, a ética dentro da advocacia, que é o que nós mais buscamos. Quer falar, doutor André, alguma coisa? Lembrando Eu dessa falo parte muito. Nada. Tudo bem. Lembrando dessa parte de... O tempo passa rápido, né? Como é que tá aí, você me fala, viu? De fato, foi muito importante você tocar naquele ponto em que o profissional, quando ele pega um processo, ele tem que, de fato, reconhecer, né, a concretude, a necessidade de atuar naquele momento. E lá no escritório a gente vê bastante isso. Tem causas que chegam no escritório que já está transitado em julgado, às vezes cabe uma revisão e algo do tipo. E nesse momento, eu acredito que seria essencial saber como é que a CRIESE, né, ela acompanha o jovem advogado para poder aprimorar essa questão de análise processual, de questões relacionadas a processo. Eu acho, viu, doutor, e a doutora Ana Paula vai confirmar, o jovem advogado, ele também não gosta muito, me parece, me corrija se estiver errado, de se associar, de se aproximar. Eu acho, eu estou faltando com a... Está correto, está Parece correto. que ele sente alguma coisa, sabe? Sim. Eu, por exemplo, eu criei até um grupo época no Facebook, Encontro com a Advocacia, né? E, inclusive, eu bati uma foto com você lá no presídio e a minha mulher ficou com ciúme. Eu lembro dessa foto, olha que eu estava com o cabelo preto. Quando era seu aniversário, eu botei lá, ei, que é essa loura, que é essa morena bonita. O cabelo escuro. Aí ficou difícil dizer, é uma colega minha e tal, mas assim, Encontro com a Advocacia. Interessante, tem um prazer enorme de bater uma foto com o promotor, né? Com o juiz, mas não tem um prazer de bater uma foto com um colega. E principalmente os de casa. Não é verdade? Eu valorizo muito o que é de casa. Eu participei agora de um evento jurídico, que foi bem comentado, bem famoso aqui no estado do Ceará, e eu vi vários colegas indo tirar fotos com o fulano que é famoso. Demais. Eu fui assistir as palestras dos advogados daqui do Ceará. Eu sentei para aplaudir, para ouvir, para aprender. Eu dizia até assim, olha, vamos ter aula hoje. Por exemplo, o Armandão vai palestrar ali. O livro dele. O livro dele. O primeiro que eu comprei. Dramas de um advogado criminalista. Se não me engano, 3, foi 4, por mim, tudinho, Laleiro e tudinho. São 3, 4 casos que ele conta, né? Eu faço questão de prestigiar o que é da terra. E eu acredito que isso também faz parte do que eu falei anteriormente, da união da nossa classe. Em especial dos criminalistas. Me parece que agora você está indo para Juazeiro, né? Dia 4 de julho. 4, né? Palestra em Juazeiro. Tá virando palestrante, daqui a pouco vai, né? Mas é isso, eu me lembro do processo físico, né? E me relembro muito bem. Não sei se lembra onde era o fórum antigo, se lembra? Não, só o Fórum Clóvis. Pronto, eu vou dizer um cantinho aqui onde era. O ruim dessas coisas é que as pessoas começam a dizer que você está ficando velho, né? É verdade. Mas não tem como enganar. O fórum antigo é ali em frente à catedral, doutora. Que hoje só tem um chão. Eu tinha 18, 19 anos. Eu trabalhava na prefeitura, num cargozinho lá de fiscal de transporte. Aí quando tinha tempo, eu ia lá para o fórum e ia visitar o júri. Já cursava direito? Já cursava direito, já à noite, né? Ia visitar o júri. Eu adorava uma briga entre promotor e juiz. Quando tinha uma briga por causa de uma gravata que o promotor não queria usar, doutor João de Deus diz, aqui eu não faço o júri enquanto o senhor não botar a gravata. Daqueles cara bem conservador. E lá vai advogado tirando gravata e tal, emprestando para esse promotor. E foi uma confusão medonha por causa dessa gravata. Então, às vezes, por causa da briga besta, sem necessidade. Então, eu tenho um prazer, né, de trazer um advogado, porque está na minha luta, conhece a gente, conhece o nosso trabalho, né? E é assim, a gente tem que ser combativo, né? O que mais a gente podia falar sobre as prerrogativas, né? A CRIESE, tem alguém, doutor, assim, que podia levar
acompanhar esses casos onde estão sendo desrespeitados? Tem. A OAB tem, né? A criança me parece também tem, né? Tem. Se fizer o contato conosco, estiver associado, com Certo. certeza nós iremos em loco para acompanhar o colega e tomar as medidas que forem cabíveis para o momento. Mas ainda encontro um colega e sempre que eu encontro ali na sala da OAB, eu pergunto, e aí, como é que estamos? Está tudo bem? Bem. Então, assim, essa é uma premissa que eu busco ter enquanto conselheira, de estar próximo e perto da advocacia. Eu não quero nunca perder esse contato. Enquanto eu estiver ocupando essas funções, eu quero ter esse contato. É um aprendizado. E para Às vezes sentir... você pega informação, né? No processo penal, uma testemunha de ouvir dizer e a testemunha que viu os fatos, qual que é mais relevante? Aliás, o Supremo vai julgar essa questão do ouvir dizer se... Não tem sentido isso aí. Pelo amor de Deus, se passar, vai ter validade para o júri. Né? Então, assim, no dia a dia da advocacia, onde é que eu uso isso? Eu estou presente no dia a dia. Eu acompanho os fatos. Eu não ouvi dizer que o advogado foi vilipendiado, teve as prerrogativas violadas em uma situação tal. Eu estou ali também. Sei. Eu estou participando ali também do dia a dia. Tranquilo. E se aconteceu com o doutor, pode acontecer comigo também. Lógico, então, eu acho que essa é a nossa maior responsabilidade hoje dentro da ordem. Eu gostaria que outros colegas também viessem a somar nesses espaços para a gente realmente, que conhece o dia a dia, fazer jus às nossas prerrogativas e cobrar de quem, de fato, precisa ter essa responsabilização e esse compromisso com a advocacia cearense. É interessante, né, doutora Ana Paula, que a gente começa a conversar, aí surge uma raiz para outro problema. Aqui seria 2 horas de podcast. Né? É uma coisa também que a gente vê, e eu sinto, um hiato entre grandes advogados, se é que eu posso chamar assim, com outros advogados. Eu já senti isso, né? São advogados, como é que chama, estrela, que não querem se misturar com outros advogados mais novos, né? Porque para eles vão se queimar. Agora eu estou vendo grandes advogados aí que antes não postavam entrada no presídio, uma entrada no fórum, e estão postando. Tem que se adequar. Né? Estão postando. Então, a advocacia... Você lembra que eu falei para você da parceria do júri? Sim. É possível um dia. Eu já estou à disposição. Então, o que acontece? A gente... Olha, eu me lembro, falei para os meninos também, a gente tem também a área trabalhista, no escritório com uma equipe boa, e eu peguei uma cliente que me mandou 25 ações trabalhistas contra o Grupão de Açúcar, na época do Guatemi, e ela encontrou o cartão, sabe aonde? Na feira de Messejana. Então, às vezes, o menor cliente, a pessoa mais simples, ela pode levar você alguns reais a mais. O meu melhor Entendeu? cliente veio do mais simples cliente. Né? Indicar. Né? Quando eu ministro aulas para advocacia, para a jovem advocacia, eu falo a parte criminal na prática de quem realmente pratica. Sim. Eu falo o seguinte: trate todos os seus clientes com a mesma excelência. Exatamente. Aquele que chegou mais simples, com a roupa menos favorecida, o espaço menor, trata e conduz o processo da melhor maneira, da mesma forma que você atende um outro cliente com a outra estirpe. Trate da mesma forma, porque ambos são a nossa propaganda. Com certeza. E eu acredito muito no boca a boca. Eu acredito muito boca a boca. Doutor Vicente, você se lembra que a gente pegou um júri que foi num cartãozinho que estava dentro de uma barbearia? Me lembro. E foi 2 dias para se preparar. Foi. O doutor Vicente tem aí a... Ela estava no salão de beleza, essa menina, e pegou... Não sei se foi isso, mas já até é outro caso. Numa manicure, eu aqui lá vou cortar minhas unhas. Deixa o cartão lá. Deixei o cartão lá. Pois foi... Na segunda, o cara ligou: doutor, tem meu juro marcado para quarta, dá para arrochar? Foi desse Rapaz, jeito. seja lá o que Deus quiser. Bora. Vamos estudar o processo. Olha aí como o impresso ainda resolve. Resolve. Eu não ando sem cartão, né? Pois é isso aqui. Vamos dar continuidade, doutora. Eu gostaria de saber de você. E o caminho é solitário, né? Muitas vezes difícil, solitário. Quantas vezes você pediu apoio e não recebeu? De onde nem esperava ver o apoio. Como é que você viu isso da advocacia solitária, né? Sente muitas vezes só. A criminal, principalmente. Nós já temos algo que é certo. Quando o advogado resolve enveredar na advocacia criminal, eu decidi que eu vou atuar na área criminal, ele já tem que ter ciência que irá encontrar diversos percalços no dia a dia. Então, já é algo que faz parte, é inerente da advocacia criminal. E o principal vai vir depois, que é ele entender e não se frustrar
com o que ele vai se deparar, que é com a solidão. Em decorrência até das situações, como o senhor bem mencionou agora há pouco, de advogados que não querem estar atrelado a outros advogados que estão iniciando a carreira. Eu acho muito bacana o seu escritório, nós temos aqui 2 jovens advogados, que sempre está dando oportunidades para que advogados iniciem a sua carreira em um escritório que tem credibilidade, que tem experiência. O senhor já está com quase 30 anos na advocacia, tem uma experiência aí para dar e vender. O senhor me falou recentemente sobre um júri. Doutor Vicente, eu estou à disposição. Vou aprender com o senhor na tribuna. E será um grande orgulho para mim ter no meu currículo, olha, eu fiz um júri com o doutor Vicente de Paulo, uma pessoa experiente. Eu falo isso por conta própria, é ótimo, viu? Eu vou dizer o que eu falo sempre quando eu vou fazer júri com alguém bem mais experiente. Hoje tem aulas, eu coloco nos grupos e digo, olha, se for aqui em Fortaleza, eu digo, atenção, colegas, hoje tem aula em vara tal do júri, para que justamente a gente possa engajar essa jovem advocacia conosco. Porque o júri, né, a gente colocando também no tema, que é um tema também solto, além de prerrogativa, tem tudo a ver. O júri, na verdade, as pessoas pensam é só saber estudar o processo. Não, é você ter sensibilidade de saber o que está acontecendo com aquele que está sentado ali na cabeça dos jurados. Tá entendendo? Comunicação. É fundamental o olhar, sabe? Você pausar a voz, tem a questão da oratória, empatia, sabe? Eu, quando vou para um júri, eu anoto o nome de cada jurado e pá. Eu olho para tudinho, falo pelo nome, que o promotor, ele é indiferente, né? Ele é indiferente e isso mesmo, e temos que enfrentar essa situação, né? E o que diferencia hoje, com essa gama toda de colegas, hoje a advocacia criminal ela está saturada, eu não vejo dessa forma. Não, também não. Eu vejo que hoje nós precisamos de colegas que possam buscar um diferencial com excelência. Para fazer o mais do mesmo, realmente nós temos muitos. O que se vê hoje é muita gente divulgando, né? Cursos e mais curso, né? Não sei se esses caras estão milionários ou não, né? Mas o que eu vejo é menos sabedoria, mas muito curso. E é preciso ter um cuidado para analisar quem está vendendo esses cursos. Como o senhor disse, foi conversar com a pessoa de um júri. O senhor tem quantos júris? Qual a sua experiência? Nenhuma, praticamente. A advocacia criminal. Eu estou dando curso de criminalista para advogado criminalista na prática. Qual é a sua atuação, a sua militância? E eu, aproveitando a situação, doutor, eu parabenizo o Armando, doutor Armando, o Armandão, que ele está fazendo júri simulado na Unifor, né? Sim, vários. E vai ter um júri agora, parece que é entre faculdades, um negócio assim. É maravilhoso esse projeto. É ideia, é legal, um dia né? E assistir. Eu fui assistir, eu gosto de prestigiar. Eu acho interessante. E tem sempre algo que a gente pode aprender. Nas palestras que eu faço, eu sempre falo também, olha, eu estou aqui não só para levar conteúdos, eu quero também aprender com quem está ali ouvindo. E que possa interagir conosco, com perguntas. Doutor, como é que você vê essa questão da postura do advogado, o vestir, o conhecimento, o fazer curso? Como é que você vê isso aí? Olha, o meu olhar é um assunto um pouco delicado, porque eu tenho um olhar mais conservador quando se refere a esse assunto. Eu penso que as vestes, ela realmente precisa estar dentro de um padrão e não estou aqui com isso criminalizando ou sendo ofensiva, é o meu ponto de vista. Eu respeito todas as pessoas da forma... Eu sempre falo, lhe faz bem? Se isso lhe faz bem, maravilha, pode seguir. Eu já tenho o meu pensamento e já vou me pontuar dessa maneira. Então, assim, eu tenho esse perfil mais... Também. Doutor André, quer falar alguma coisa? Só comentar que, de fato, né, você está ali na atuação representando o seu cliente. Então, você não tem que se vestir de qualquer jeito, né? De fato, você tem que ter uma postura profissional e você é o espelho, é a voz do cliente. Exatamente. Quando o cliente vê você tão bem vestido, nós aqui todo em paletosado, não passa confiança? A credibilidade, passa a confiança. Eu sempre digo, não sei se você conhece o Walker cabeleireiro, meu conterrâneo o Walker. Não conheço. É um grande cabeleireiro ali na Vicente Leite. E uma vez ele bebendo um whiskyzinho lá num barzinho que o Fagner bebe, ele disse, Vicente, o cara que entrar no meu salão, ele toma um café e leva meu cartão. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, ouça o cliente, sinta a mágoa, sinta a dor dele, entendeu? Nós como advogados, não é pensar só também no dinheiro, só nos honorários, não. Né?
Inclusive, isso é um dos diferenciais que eu vejo hoje atualmente, a empatia com o cliente. Porque, assim, você tem que saber aquela dor do cliente, você tem que entender ele. Às vezes o cliente quer estar ali para falar, você tem que estar ali para escutar, tem que fazer o papel de advogado, mas também, ao mesmo tempo, de psicólogo. Podemos dizer assim, né? Então, assim... E o feedback. Né? A advocacia, ela é antes, durante... E depois, quando eu faço um atendimento em unidade prisional, eu faço 3 atendimentos a um cliente. Como assim? Atender um cliente, você fez 3 atendimentos. Eu atendo o parente antes de ir. Isso. Eu atendo o cliente e no meu retorno, novamente, eu atendo o parente. Tem que dar uma resposta. Então, são 3 atendimentos em um. Porque é preciso ter essa empatia e esse olhar mais humanizado para a situação. Ele já está em uma situação de vulnerabilidade, uma situação de descaso total estatal, e aqui é um assunto que, se for para entrar, a gente conversa 3 horas. Certeza. Que inclusive está sendo o tema das minhas palestras agora. Eu mudei, saí da mídia, da parte de cadeia de custódia das provas digitais, e agora eu estou falando sobre o encarceramento em massa do sistema prisional ocasionado por prisões provisórias. Então, se formos falar sobre esse tema, falaremos aqui em 3 horas, um outro podcast. Um outro podcast, mas o olhar que eu tenho por aquela pessoa que já está encarcerada tem que ser mais humanizado, porque já está em uma situação de descaso, crítica, vulnerável. E o familiar, o parente, ele também... Eu falo que o advogado e o parente, ele fica preso junto com o interno. Também. Porque o nosso dia a dia se torna, o senhor concorda? Além da prisão que a doutora está mencionando, tem a prisão mental. Que eu acredito que uma das piores que tem é a prisão mental, porque ele consome a pessoa. Ali que você está na unidade prisional, você está naquele desespero, aquela angústia de estar ali dentro, aquele padrão. Então, assim, por mais que realmente, de fato, ele tenha cometido algum crime, ou supostamente algum crime, ninguém quer estar ali dentro. Ninguém quer passar por uma cadeia, uma prisão, tudo isso, porque é ruim. É muito ruim, né? A gente vê isso no olhar de cada cliente que a gente tem. Que é outro problema, né? As unidades prisionais também. Você teve agora na PAC? Não, foi a Farrapo, ainda né? Não conheci, mas já... E a Vânia. A Vânia, Castelo Branco. Exato. E a Vânia disse, né, com aquele jeito excêntrico dela... Bem característico dela em si. A minha amiga de milhões... E um bom humor maravilhoso. Ela disse que foi muito bem recebida. Inauguraram agora a PAC, né? Lá em Maracanaú, que era um prédio amarelo, não sei o que e tal. Tomara que continue assim, né? Parece que é um novo modelo de unidade prisional. Recentemente eu fui no presídio de PPO2, né? Eu fiz uma cirurgia de próstata. Aí botaram um grampozinho na minha próstata, de tanto eu ter uma sonda. Aí passei no body scan. Aí apareceu esse grampo. Pronto. Ah, meu irmão. Aí fiquei tranquilo, né? Tranquilo. O senhor está usando alguma droga? Eu uso droga porque eu tomo remédio controlado e tal, mas qual o problema? O senhor está usando alguma coisa? Me diga uma coisa, eu já sabia o que era, né? Você acha que eu vou botar droga na minha bexiga? Me diga, onde é que vai botar essa droga na bexiga? Chama o diretor para conversar contigo, não. Chama o diretor. Aí tem hora que você tem que ser pavio curto também. Me respeita, senhora. Mas é só charme, tá? Muitas vezes é só para marcar território. Aí vem o diretor, não, tudo bem, doutor, isso aqui é um... Não, mas se você quiser ver os exames, eu não tenho nenhum problema com isso não, meu amigo. Agora não vem me ofender dizer que eu estou em droga, não. É absurdo. É absurdo. A maneira como se coloca a situação é o que faz com que ela droga seja na minha absurda. bexiga, rapaz. Eu fui servidora pública, como eu falei inicialmente aqui no podcast, com 18 anos eu fui aprovada em concurso público. Passei 12 anos no serviço público. Então, assim, Lá em Jaguaruana? Lá em Jaguaruana. Foi mesmo? Foi. Então, a gente precisa ter um cuidado na maneira como vamos atender. O nosso cliente é o público. É o público. Então, eu preciso ter cuidado. Se eu sou a pessoa que estou verificando o body scan e percebo em um senhor e um objeto que eu não estou conseguindo identificar, educadamente eu devo lhe questionar, mas não simplesmente já chegar lhe acusando e dizer o senhor está o quê? Não pode. Ou induzindo. Induzindo logo. E se você não se impor... E aí o advogado nessa novinho, hora... muitas vezes ele... E o advogado nessa hora ele precisa ser firme e combatente. Firme. Se não for... Tem que passar com segurança. Abre um precedente para outras violações e desrespeitos ainda maiores. Parece-me que agora a mulher grávida, a advogada grávida, não passa mais no body scan, né? Já tem um tempo, tem um tempo, né? foi preciso ação judicial para que a mulher, a advogada grávida... Agora interessante, por exemplo, homem lá, o policial penal está lá no body scan com o homem, tudo bem. Mas às vezes uma mulher
está no BOP ficando com homem. Vamos inverter o negócio. Se for uma mulher, uma advogada mulher não pode um homem. É verdade. Pode a mulher. Não é que ser machista ou alguma coisa assim. Deixa um homem com um homem. Eu lá vou querer a mulher ver as minhas partes íntimas. Né? É uma coisa que não... Pô, vamos fazer direito mesmo. E diretor não recebe, não sei o quê. E hora é essa, meu irmão? Essa dificuldade de é onde a OAB tem que ter vida, de poder doutora. tratar Manda com a um direção ofício. das unidades. Eu como conselheira, já questionei várias vezes essa falta de atendimento. E é servidor público. Às vezes eu me pergunto se só estudou o estatuto do servidor público só para a prova do concurso. Porque eu particularmente eu sou aquela pessoa que todos os dias eu tenho algo a aprender. Na nossa área então nem se fala. Mas no serviço público, gente, o seu cliente é o público. O mínimo de urbanidade você precisa oferecer. Muito bem. Um outro assunto que eu queria levar para vocês aqui é o seguinte: é a questão da formação, do equipamento, né, do advogado. Veja bem, recentemente o maníaco da moto foi preso. Você sabe a história, né? Eu tenho até livro do Emerson. O Emerson é uma excelente pessoa e tem que ser com advogado mesmo. Quando eu compro um livro de promotor, eu tenho minhas reservas, sabe? Tenho muitas reservas, porque eu já tive muito problema com promotor aqui, Limoeiro, em Russas, Quixeré. Trabalhei muito tempo ali na questão já tive em Jaguaruana, naquela região do Vale de Jaguaribe, né? Aquelas empresas lá em cima de fruta, cor, não sei quem. Sim. Né? Conhecia muito homicídio de Quixeré. Mas veja bem, como você vê, por exemplo, essa questão do advogado. O advogado está preparado? O advogado tem condições de peitar um promotor, um juiz? Agora, os equipamentos, por exemplo, se você pegar o GAECO, doutora, eles são preparados, eles têm estrutura lá de uma investigação defensiva que nós não temos. Onde fica a paridade de armas? Não tem. A defensoria não tem. É tanto que o Emerson se utilizou de um órgão internacional, né, para tentar o mandato de segurança e tirar os rapazes, que o rapaz tinha ficado 5 anos preso. Injustamente. Um juiz que viu que não tinha prova por causa de uma voz que a menina ouviu com seus 11 anos de idade. Quer dizer, as injustiças são aberrantes. Não vê, parece que não lerem. E o indúbio pro réu, na dúvida. Exato. Onde entra em uma situação como essa? Eu não tenho certeza. E para completar, o cara continuou fazendo estupro com um rapaz preso. Então estava na cara. Inclusive, quem pediu apoio para o Emerson foram 2 policiais. Você sabia disso? Não sabia. 2 policiais. Por favor, nós estamos botando no cárcere uma pessoa inocente. A policial, 2. Está lá no livro do Emerson. Entendeu? Um caso muito emblemático, lamentável uma situação como essas. E assim, eu espero que o nosso judiciário ele tenha um olhar voltado ao devido processo legal, análise de provas, nessa questão da paridade de armas. Obviamente que a advocacia já vai perdendo. Quando que nós temos condições de ofertar até a advocacia pode fazer a defensiva, o provimento 188 do Conselho Federal da Ordem, mas as condições, nós temos clientes para poder pagar o suficiente para uma perícia técnica. Não tem. E até o local do crime. E ali também fazer uma investigação para que possa trazer aos autos informações que serão utilizadas no processo. Nós não temos, então não existe paridade de armas e o advogado criminalista ele já vai perdendo. Aquele advogado, o barbudinho lá de Brasília, só atua no STF, o Cacai. Cacai, ele tem um vídeo interessante, eu admiro muito ele. Sou fã do Cacai. Inclusive, se ele quisesse me levar para servir o café, Cacai, vai que esse podcast chega nele, estou à disposição. Aí aprender muito. Aí ele falando, o Cacai, eu fico impressionado quando ele criticando o procurador da República na época, eu fico impressionado, os senhores ministros, o procurador, com todas as regalias necessárias. O advogado está aqui na banca, ele só tem nem um cafezinho direito. E os senhores têm tudo. E muitas vezes, ou todas as vezes, quando os senhores entram, os ministros, do mais antigo até o mais novato, o procurador vem na fila. Vem. E o meu cliente perguntou, e o procurador vota? O procurador vota porque ele está lá, do lado lá. E antes é uma lei
aberrante essa lei que diz que o procurador-promotor tem que estar ao lado do juiz. Isso já começa a nos desanimar ou passar para a sociedade que aquele cara ali está inconcluso, digamos assim. Pelo menos a pessoa pensa isso. E parece que nós estamos lá apenas para cumprir a forma. Exato. Mas a efetividade do direito... Aliás, por eles, ele não precisaria de distante. advogado. Você sabia dessa? Eu sei disso, eu tenho plena convicção. Se não precisaria de... O promotor, principalmente. Né? Recentemente, o carro de uma fiança de 15 mil, eu fiz só uma pergunta para a juíza. Doutora, me diga uma coisa. Se ele tivesse dinheiro, ele ia dormir nesse inferno chamado DECAP, numa sala de 3x2. Se ele tivesse, ele não pagava ou não pagava? A juíza tirou 15 mil para zero. Foi ou não foi? Foi. A comunicação foi importante. Então hoje o advogado precisa tem que se armar também, sabe? A gente tem duas câmeras pequenininhas, sabe? Tá gravando ali também qualquer irregularidade, porque eu não espero coisa boa de uma audiência de custódia, principalmente com o juiz ainda que ainda é substituto. É verdade. Tá? A custódia que está ali só para fazer aqueles ditames que a 213, né, a resolução diz, e nada mais. E o cliente, quando fala que sofreu algum tipo de agressão, às vezes tem um médico, às vezes já me deparei com situação que tinha, às vezes não tem. Ah, mas você disse que sofreu agressão, mas aqui no seu laudo, no exame de corpo de delito, não consta. Aí eu questiono também. E a nossa perícia estatal? Como é que fica? Doutor Vicente, se fôssemos trazer os assuntos, as agruras do nosso dia a dia, em cada situação, desde a delegacia, a uma audiência de custódia, a uma instrução, a uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, nós começaríamos aqui esse podcast pela manhã e finalizaríamos à noite, e olhe lá. O advogado também, doutora, ele também provoca, sem falhar dessas gravações a partir de 2019 com a Covid, 2019, né? E 2020. 2020, advogado. Recentemente vi um colega que a Câmara pegou no Olá Infância. A Câmara pegou, o cara botou lá, o cara no Olá Infância. Aí a Câmara pegou. Como também juiz no banheiro, aquela coisa toda. Dormindo. Na sessão, cochilando, né? Caiu da cadeira. Dormindo. Foi, entendeu? É um desrespeito com o procedimento. Né? Com as partes. Tem vidas ali sendo julgadas. Sim. Histórias que sairão dali que irão ou seguir o rumo que já estavam, ou então ter que buscar uma outra saída para a vida. Isso é sério. Eu gostaria que, se alguém quiser aqui falar um fato, eu teria dezenas para falar. Do seu dia a dia. Se você quiser, doutor, esse que marcou minha vida. Esse que marcou muito. Um determinado sábado, o menino não estava comigo ainda. Eu atuo em Horizonte, eu sou servidor público. Olha aí. Sou servidor público de Horizonte. Um cara me chamou, aliás, a mulher me chamou e tal. Aliás, a mulher não, o cara. Quando eu vi lá ele... Doutor, eu não bati nessa mulher. Não bati nessa mulher. E me parece que o delegado era de Carlos. Aí eu falei com o doutor de Carlos, não tem nenhuma mancha nessa mulher, não tem absolutamente nada. Ele jurou para mim que não bateu nada. Aí mandou para a perícia na UPA. A UPA disse, há sinais, como é que chama? Tem aquela linguagem dele ali. De agressão? De agressão e tal. Aí disse, como foi feita essa cara? Não, foi uma enfermeira que veio e levou o papel, entregou. Eu não satisfeito. Vamos mandar para a perícia forense? O doutor de Carlos tem razão. Pegaram a polícia. Aí a perícia forense, não há nenhuma marca de lesão e agressão. Voltou. Aí o delegado já está doido para liberar. Rapaz, minha senhora, como é que a senhora faz isso? Onde é que tem marca na senhora aqui? Quer dizer, se eu tivesse satisfeito só com a perícia da UPA, o cara tinha ficado, pô. Já tinha sido outro erro da polícia ou do judiciário. Que às vezes, com todo respeito, né? Isso o STJ decidiu. Nem sempre o que a polícia fala é verdade. Nem sempre. É preciso ter outros elementos para poder pegar. Você teria algum caso que queira comentar? Olha, um caso que envolve perícia que eu pode estou... Pode ser outra coisa, pode ser qualquer outra mas coisa. Esse me chamou muita atenção porque o meu cliente ele foi submetido a uma perícia grafotécnica porque ele estava cumprindo pena no lugar do irmão. A diferenciação do nome dos dois é só o primeiro nome, é quase um homônimo.
A data de aniversário é a mesma, mudando apenas o ano. E, coincidentemente, os outros 2 irmãos dele também nasceram em datas já bem próximas, e um na mesma. São 3 filhos. Ela tem 4 filhos e 3 na mesma data, no mesmo mês, que fazem aniversário. E estava foragido um, que era esse que de fato deveria cumprir a pena. Encontraram esse outro, e aí ele ficou preso. E a defesa tentou várias vezes provar, a defesa tendo que provar que não era ele. E aí foi pedida a identidade criminal, porque eu estou bem atenta a esse caso, porque eu estou atuando nesse caso agora. Entendi. E aí foi pedido a identificação criminal de ambos, PFOS, foi pedido o acompanhamento de informações que tinha no sistema de justiça do Estado. Realmente constava 2 pessoas. Foi mandar, mesmo assim, o judiciário mantendo o rapaz para execução. Execução definitiva, transitada em julgado, e tem que cumprir essa pena de um latrocínio gravíssimo. Olha aí. E aí foi para o grafotécnico. Ao chegar a perícia, o laudo conclusivo, na conclusão, a perita informou que não tem como dizer que aquela pessoa, no caso hoje o meu cliente, de fato, seja aquela outra que foi mandado as assinaturas da outra pessoa. Não tem como ela dizer que é a mesma pessoa, não. Ela não chegou à conclusão de que se trata da mesma pessoa. Eu trouxe as assinaturas aqui do outro e, olha só, a instrução foi feita toda com outra pessoa, com outro nome. Mas quem está preso hoje... Eram mundos marromeno parecido. Bem parecido. E aí ele assinou, ele fez o exame grafotécnico e a perita chegou. Conclusão, não tem como afirmar que o fulano A seja o fulano B. É o laudo conclusivo. Ok, agora vai dar certo, vai sair, não é o irmão, houve uma confusão, um erro judiciário, está preso há 8 anos. É mesmo. E chama muito a minha atenção esse caso, porque é gravíssimo, é mais um caso grave, e que claramente nós temos uma perita dizendo que não se trata da mesma pessoa, mas nós temos um julgador que não é perito, que não é competente e que não acolhe o parecer de uma perita. E simplesmente diz, manda ouvir a perita. Quero ouvir judicialmente a perita. Isso. Manda ouvir o preso e manda ouvir a mãe, a genitora. Essa audiência nunca aconteceu. Levaram o preso para como se fosse uma coação, digamos assim, sozinho. Muitas e cadê vezes a até perita? tortura. E cadê a perita? Muitas vezes Até até hoje não tortura. foi ouvida. Pois é. E o cara comendo Ele continua cadeia, preso. né? Hoje ele é meu cliente e é um caso bem emblemático que eu costumo Parecido lembrar. com esse do Emerson aí, parece, né? Interessante também, doutor, um caso que a gente pegou. Foi, eu já ia comentar contigo. Isso, justamente. O que foi que aconteceu? Na custódia, isso Ó, já, hein? e foi interessante, porque assim, eram 2 primos, né? Cresceram juntos, viveram juntos, um sabia tudo do outro. Telefone, contato, mãe, até a própria assinatura, eles conheciam, né? E um era o X e o outro era o Y, não vou citar nomes. E o que foi que aconteceu? Simplesmente, um continuou trabalhando, seguindo sua vida normalmente, e o outro enveredou, né, para criminalidade, inclusive chegou até a ser morador de rua, né? E continuaram. Só o que acontecia? Esse primo que enveredou pro lado da criminalidade, ele fazia pequenos furtos. Tinha ali uma loja do açaí, ele ia lá, tentava furtar uma bicicleta, era pega, e quando chegava lá na hora, o que ele falava? Não, meu nome é Y, quero outro primo, dava o nome dele, o nome da mãe, telefone para contato, até a assinatura, eu sei, puxando lá, era parecido, não era a mesma, né, mas era parecido. Tudo bem, ele fez isso 3 vezes, certo? Simplesmente, em um determinado momento, o que aconteceu? Ele morreu. E numa dessas vezes, num dos processos, ele conseguiu sair na tornozeleira, e a tornozeleira apitou, ninguém sabia, porque ele já estava morando na rua. Simplesmente, houve mandado de prisão no processo, pro primo dele, com o nome e tudo. No outro dia, num sábado, a civil foi lá, bateu na porta dele. Opa, o senhor é fulano de tal? Sou eu mesmo, o senhor tá preso, tem um mandado de prisão aqui no seu nome. E assim, se você ver a fisionomia dele, ele não tem. É um rapaz quieto, calado, um cabelo grande. E assim, ele foi preso. Ele foi preso no sábado. Eu não sei porquê, mas pra sorte dele, não teve audiência de custódia no domingo. Só veio ter na segunda-feira. E no domingo, isso de madrugada, a família entrou em contato conosco. A gente conseguiu fazer a defesa dele a tempo. Fizemos uma consulta, uma investigação defensiva. Vimos os processos. Conseguimos pegar a foto dele na audiência de custódia para fazer o comparativo. Nós fizemos o comparativo do primo quando era preso, que ele tinha uma tatuagem do braço direito. E fizemos o comparativo dele também, com os braços abertos, tudo, identidade. Conseguimos também, a família ainda conseguiu ir na PFOS para pegar o laudo dele, a certidão de óbito. Conseguimos
conseguimos juntar tudo, protocolamos no domingo, na segunda-feira de manhãzinha cedo, a gente estava lá na DECAP. Quando chegou na DECAP, na hora que ele foi ter audiência de custódia, a gente tinha protocolado a defesa, informado tudo isso. E assim, por mais que tinha as provas demonstrando, tinha as fotos, tinha tudo, certidão de óbito, tudo demonstrando que não foi ele que tinha cometido os outros crimes, né? O Ministério Público ainda pediu pela prisão, informando. Inclusive ficou eu, o outro colega advogado, a juiz e o promotor. Assim, a gente ficou nós 4 aqui, olhando para a tela e falando, ó, aqui. E realmente ela abriu o vídeo da custódia, viu que não era o mesmo, que era diferente, a barba era diferente. Flávia Setúbal, não sei se você conheceu. Flávia Setúbal. Ela... É estranho esse nome. Foi de Limoeiro. E aí ela viu e falou, não, aqui não tem dúvidas, Aí o Ministério Público opinou pela prisão e a gente conseguiu aí relaxar a prisão dele. Ainda bem que o juiz nem segue sempre o Ministério Público, senão... não é vinculativo, né, as suas Inclusive, decisões. ainda tem aquela portaria do TJ, né, que fala que quando se trata de cumprimento de mandado de prisão, não é mais competente, não tem como analisar. Tem mais não, né? É incrível. Aí tem essa dificuldade aí. Inclusive, acredito que seria até uma afronta às prerrogativas da advocacia, né? Porque a audiência de custódia... nem vê, manda logo para a vara. Exatamente. Não vou apreciar... Sobre essa questão do reconhecimento, a senhora teve algum problema alguma vez? Reconhecimento... Pela parte da vítima, né? Que a delegada vai lá, bota só um cara, a vítima, no caso, e o autor é ele mesmo, pronto. Ele não faz o 226, aplica o 226, entendeu? Não. De colocar outras pessoas, como a gente, né? Eu atuei em júri agora recente, onde o reconhecimento só foi por uma CNH antiga, preto e branco, na delegacia. Absurdo, né? E é assim, induzindo. Essa pessoa aqui, não é mesmo? Aí é a pessoa. Pronto, reconhece essa daqui. Aí, olha só, a vítima está ali tensa, não estou tirando o direito da vítima, ela está ali tensa em um momento, em uma situação de muita vulnerabilidade, acabou de passar por uma situação constrangedora, seja lá qual for o crime, e está, muitas vezes, buscando imediatamente um culpado. E chega na delegacia... as memórias, como é que chama? Tem falsas memórias. E chega em uma delegacia ou em outro local onde for realizado o reconhecimento, não respeita-se o Código de Processo Penal, não respeita-se a legislação. Cada cidade tem um CPP de Pacatuba, CPP de tanto, CPP. Exatamente. Eu tenho uma representação minha lá da Pacatuba, né? Porque eu peitei entre a moreninha, né? A juíza moreninha, ela é porque é carioca, ela simplesmente disse, eu vou botar o seguinte, eu faço oitiva presidencial. Eu disse, não, a senhora vai fazer oitiva presidencial, não. Onde é que está isso? A senhora vai fazer de acordo com o CPP. Pois não faço mais nada. Está gravado, eu estou gravando aqui por trás também. Está escondido. Eu vou te representar no AB. Não se preocupe também que a senhora será encaminhada com o maior prazer também para a sua corregedoria. Pronto. Tranquilamente. A firmeza no exercício profissional. Eu vou dizer uma coisa, doutora Ana Paula. O promotor, ele queria que todos os promotores soubessem. Primeiro que o promotor não é amigo da defesa. Que menos interage com a defesa, no bom sentido de relacionamento, é promotor. Ele não estuda o Código de Processo Penal. Ele tem um problema pessoal. Ele faz uma condenação pessoal. É como se fosse uma coisa de condenar por condenar. Essa questão do ouvir dizer, uma condenação baseada somente em ouvir dizer. É lamentável. Eu não tenho uma outra prova nos autos que corroborem com aquela testemunha de ouvir dizer e lá estamos nos deparando com a sentença de pronúncia. Mas há uma dúvida. Imagina submeter essa pessoa a um procedimento completo de uma instrução, a uma prisão, para só depois, em um júri, a defesa conseguir demonstrar. É por isso. Na verdade, não deveria nem ser recebida a denúncia. Não deveria nem ser recebida. Tomás que juiz de garantia venha logo, né? Porque até a denúncia ele vai entrar, né? E faz a avaliação. Porque qual é a prova que vai ser produzida no processo? Testemunho Ainda tem uns colegas que chegam, aproveitam 70, 50 reais em visita ao presídio. Rapaz, o negócio está mal feito aqui. O cara nem estudou o processo, rapaz. Nem conhece. Tanto que quando ligam para mim, a senhora tem advogado? Tem. Não, a senhora renuncia com o seu advogado que eu entro. Eu te dou uma opinião. Mas aqui não dá para... Fala com o seu advogado. Aí, doutor, não é isso não. É questão de ética. A gente tem que ter um mínimo de ética. Classe médica não fala mal de outro médico. Nem testemunha vai ser no processo. Eu já tentei induzir um médico para falar mal do outro. Ele olha assim para mim e fica calado. É incrível, parece que ele recebe aula na faculdade. Não fale mal de ninguém. Infelizmente, nós não temos... E eu volto a dizer,
relevo. Essa postura de estar em unidades prisionais ou com qualquer outro cliente dando informações deturpadas ou que não tem conhecimento de fato de um procedimento, às vezes básico, e simplesmente chegar para um parente e dizer que o advogado deixou de fazer ou que isso aconteceu em decorrência de uma omissão do advogado é gravíssimo. E precisa ser revisto e falado, precisa ser falado pela classe e os nossos colegas precisam se conscientizar disso. Doutora, a senhora, você, né? Você deve ter uma vida social mais ou menos, né? Eu já te vi algumas vezes ali em algum restaurante, mas eu acho essa questão da vida social do advogado, você tem que separar da sua vida profissional, sabe? Eu tenho muito cuidado com essa questão. Eu não bebo, não fumo. Minha vida social é muito restrita, sabe? Mas restrita. Aliás, eu sempre falo que eu não tenho vida social. Porque vimos o caso agora do amigo Silvio, né? Que ninguém sabe, na verdade, o que é aquilo ali, o que foi que aconteceu. Investigação também não avança. Prenderam 2 elementos aí, não sei se tem efetivamente relação, mas vamos supor, a doutora faz essa postura de ir até o cliente de receber dinheiro? Não, de forma nenhuma. Como é que você faz? Nos ensina aí. Olha, o senhor um cafezinho lá, não? O senhor é, de forma nenhuma, o senhor é quem tem muito a nos ensinar. Mas assim, independentemente de eu ter tido a oportunidade de estagiar ou não, algumas coisas eu já tinha comigo. Eu sempre soube separar a minha vida profissional da minha vida pessoal antes mesmo de ser advogada. Eu sempre falo, como servidora pública, eu atendo todas as pessoas. Pode você ter um problema comigo, mas eu estou ali para te atender, eu vou te atender bem. Da calçada para fora da prefeitura, que era onde eu trabalhava, aí já era outra coisa. E assim, eu sempre galguei o meu caminho. Da mesma forma na advocacia. Quer conversar comigo, precisa fazer um pagamento, o meu escritório ele tem CNPJ, nós temos conta empresarial, é disponibilizado no nosso contrato. Eu não atuo em nenhum caso onde eu não tenha um contrato celebrado, com cláusulas para o cliente e também para o advogado. E eu sempre falo, às vezes ele vem de um escritório que nunca na vida ele viu um contrato. Eu falo, olha, isso aqui me assegura, me assegura e assegura o senhor também. Caso eu deixe de cumprir, pode me denunciar. O senhor tem aqui as informações necessárias, qual é a minha responsabilidade, quais são os seus direitos. Então, eu celebro um contrato, eu já deixo claro nesse contrato, tem uma cláusula específica de que forma será feito o pagamento, para que não tenha outras informações depois deturpadas. Ah, doutora, a senhora poderia vir buscar em algum lugar, ou então vamos fazer um depósito na sua conta pessoal. Não, existe o advogado, ele também é empreendedor, existe uma empresa ali funcionando e todos os meus casos de atuação, eles funcionam dessa forma. Muito bem. Eu me lembro de um caso interessante, assim, que está falando de segurança, eu, sem querer se ostentar nada, eu tinha comprado um S10 bem novinha, branquinha. Aí eu vou saindo daquela unidade, né, do PPO2, do 2, do 3. Aí vinha, tinha uma loura andando, uma loura bonita. Aí aquela história, vai dar carona, será que não vai dar? Né? Aí quer sair com essa menina e tal. E aí eu me preparei, né? Eu vi a menina olhando para trás e tal. Se ela disser que vai para Fortaleza, eu vou para o Horizonte. Se ela disser que eu vou para o centro, eu inverto. A hora, parei o carro lá. Doutor, me deu uma carona, mas minha jovem, eu não vou para o centro, vou para o Horizonte. Eu vou também. Ela ia para qualquer canto se eu quisesse, né? Ali, né? Então, olha o perigo que está instalado aí também, né? E de mulheres desse tipo aí, com todo respeito, a Maria, estou querendo criticar, mas é um perigo também você ter esse tipo de postura, sabe? Aquela questão de dar a carona para o cliente vai sair, receber o alvará, informa para os familiares. Olha, de 13 horas, eu costumo falar, até às 17, às vezes até às 18, fique lá em frente no presídio que vai sair. Pode sair. E eu digo, leve água, leve um lanche e comemore, porque o que se buscava não era a liberdade, se teve a liberdade restituída, se sair às 18 horas, esteja lá alegre, satisfeito, que o que mais se queria foi conseguido. Não espere. Eu, infelizmente, ou felizmente, para mim é felizmente, eu não presto esse tipo de assessoria, de ir para a unidade prisional, esperar que o cliente saia e levá-lo até a sua residência. Não é trabalho. É questão de própria segurança, né? Inclusive, teve um caso recente também, recente entre aspas, que estava com 1 ano, 2 anos, que a advogada, ela foi acompanhar o cliente na delegacia, fez uma postagem nos stories. Sim, no Rio Grande do
Norte. Isso, Rio Grande do Norte. E assim que ela saiu, já estavam esperando. É você colocar em tempo real, em tempo real. E assim, a segurança do advogado hoje criminalista é isso. É bater uma foto aqui, deixa guardado quando sair do estabelecimento, Exatamente. Aí você posta. Porque assim, é uma questão Eu acho que o Caio foi meu aluno dos primeiros cursos de prática, lá no início. Que é isso. Doutor Caio aí já está atenado. Professora de curso, né? Sim, do curso Tereza Cruz. É uma delegada. Hoje né? ela é a delegada geral adjunta do Estado. Ah, é? É. Tá certo. Bom, parece que o curso não continuou. Depois, na pandemia, parou. E aí, depois do que voltou, ela não retomou. Ela assumiu a parte da adjunta, da delegada geral, uma responsabilidade muito grande. Falar em uma grande delegada. Em preparativo hoje, né, para a OAB, praticamente não tem. Né, não, doutora? não tem. Tinha aquele muito conhecido, né? Estava na Farias Brito e fechou, né? O Telmário fez. Enfim, né? Nós estamos um pouco aí... Mas relembrando outro caso aqui, esse foi muito perigoso que eu passei. Em Lima do Norte. Doutor, olha, na região ali do Vale do Jaguaribe, se o senhor atuou por ali, o senhor tem história para contar, viu? Tem muitas. Dá para escrever um livro. Ali, eu olha, assino embaixo. Agora eu andava... Só uma pergunta, o senhor chegou a estar atuando na época do Chico Orelha? Me lembro. Podemos falar sobre ele? Eu andava, sabe que era meu segurança? 2 traficantes que eu tinha soltado. Aí é interessante, viu? Era verdade. Eu tinha soltado, não, que ninguém solta nada. Mas 2, eu andava, falando sério, mas eu andava com medo, porque Quixeré foi considerada a cidade que mais matava a gente no Ceará. Quixeré é pertinho de Jaguaruana, de Ru, São João. São João. São João é perigoso. Jaguaretama, Morada Tabuleiro. Nova, Tabuleiro do Norte. Eu tenho uma história de Tabuleiro Entendeu? do Norte. Como Aí lá vai eu. Estudante de direito. Lá vai eu defender esse cara tinha matado, né? Estava real. Tinha matado uma pessoa numa vaquejada, né? Muito comum vaquejada. Sim, na região. E eu gosto de vaquejada. Aí lá vai eu, por fora, recém-inaugurado. Doutora Flávia era advogado, promotor novinho, estava armado. Aí deixa que passa uma testemunha, o meu cliente estava aqui na entrada, né? A testemunha que eu vi ele na presença dele. Passa a primeira e eu só olhando. Porque eu, dentro da audiência criminal, eu não fico... Recentemente agora a Eva passou, não foi? Na entrada do fórum, mataram um lá. Mataram. Tentativa, foi tentativa. Né? Em relação ao meu, passou a testemunha, primeiro. Quando passou a segunda, beleza. Na terceira, o cara veio armado com a faca para matar esse rapaz. Olha, a briga foi tão grande, é um rapaz novo, que quando ele botou para cima, a divisória caiu do lado da audiência. E confusão para lá, e confusão para um lado, para outro. O promotor dá um tiro, acerta na cabeça da mesa. Eu não sei para onde foi essa bala. Eu e a juíza se abaixamos debaixo da mesa, que eu doido que eu ia ficar ali. E depois peguei ela, até hoje ela me agradece. Peguei ela e fui pro banheiro. Rapaz, você foi muito mole foi uma pitumba. Um tiroteio desse, você ficar num negócio desse. O sangue era o maior do mundo lá na sala. Helicóptero, rota, não sei o quê, né? Foi assustador. Agora o bom qual foi? Rádio para me entrevistar. Mídia de graça. Mídia de graça, Rádio do Vale, Educadora, Olha, Progresso de Russas. Lembra das rádios. Lógico. Entendeu? Aí eu todo bonitão lá, não, é o seguinte, a coisa é muito grave, bababá, e aumentei assustadoramente. Né? Então, não existia praticamente nem Facebook, nem Instagram. Mas o advogado tem que ter rede social, doutora? Olha, eu concordo que tenha que ter, mas, assim, profissional. Se quer ter da vida pessoal, eu acredito que deve se separar. Ter o seu pessoal e ter o profissional. Dependendo, claro, do gosto de cada um. Eu não tenho Instagram pessoal, eu uso apenas o meu profissional e não posto absolutamente nada da minha vida pessoal. Eu já vi. E uma época eu tinha uma assessoria e ela tentava me convencer que eu tinha que postar alguma coisa do pessoal porque não podia ser engessado ali, ser só o profissional. Então, vez ou outra, mas eu não me sentia confortável. Então, hoje, quando se tem algo pessoal, é que alguém me marcou e repostou. Eu já comunico com as minhas amigas e amigos que não me marquem esperando repostagem da minha vida pessoal, porque eu não vou repostar, mas às vezes alguma situação muito peculiar, já passou um dia, 2, está lá um TBT, essa questão do TBT até que dá certo e aí se coloca lá, mas eu não divulgo a minha vida pessoal em hipótese nenhuma. Muito bom. E não tenho rede social pessoal. Eu já vi colegas em academias e outras coisas, com vários iPhone.
né? Eu tô sentindo indireta. Não, nada, pessoal, eu gosto de várias pessoas que a gente não quer falar de forma alguma. Mas a gente vê essa ostentação, né? De colocar isso numa... Você tem BMW, faz parte, né? Faz parte. Eu ouvi dizer que você comprou uma BMW, então é um perigo, né? Faz parte, é isso mesmo. Mas né? essa modernidade hoje, ela exige também, como essa... É incrível, né? Essa moça que me assessorava, ela dizia, mas tem que sair só do profissional, as pessoas querem ver também que você é uma pessoa comum, que faz o que as pessoas fazem. Então, assim, eu costumo respeitar quem faz, mas como eu venho daquele perfil conservador desde o início que eu venho dizendo, eu sou bem cautelosa, eu não costumo realmente, não tenho nenhuma crítica a quem faz, mas não recrimino, crítica alguma, mas eu não faço. Tranquilo. Vamos lá, dando prosseguimento aqui, doutora, vamos lá, uma pergunta. Como é que você vê a advocacia sendo criminalizada? Doutor, como eu falei anteriormente, nós que atuamos na área criminal já estamos cientes que teremos que passar por diversos percalços no dia a dia. E um outro que eu considero ainda mais sério é ter que nos depararmos com essa criminalização da advocacia, com instituições, com poderes que colocam a advocacia nesse patamar de se confundir com o cliente ou com o crime. Quando, na verdade, nós estamos ali para garantir o quê? O direito de defesa que é inerente a toda e qualquer pessoa, uma garantia constitucional. Que não fui eu, que não foi o senhor, que não foi aqui os nobres colegas que determinamos. É uma garantia constitucional. A toda e qualquer pessoa o direito de defesa. Nós estamos ali apenas tão somente para isso e não para defender o crime, como nós somos vistos, infelizmente, pela sociedade. Eu espero que essa situação ela ainda venha a tomar outros rumos e as pessoas possam se conscientizar do papel de verdade do profissional da advocacia criminal. É interessante, a doutora, pode falar à vontade, num tema, né? Porque, assim, hoje em dia, o advogado criminalista ele é odiado por todo mundo. A sociedade, o Ministério Público, o juiz, todo mundo vê o advogado criminalista com um olhar pejorativo, né? Podemos dizer assim, até você precisar de um. É interessante, porque quando você precisa, aí já muda. Não é bem assim, não era essa visão que eu tinha, né? Então, assim, é bem interessante esse assunto porque é muito polêmico hoje em dia, né? E como tem uma frase que diz, advocacia criminal não é para covardes. Então, assim... Sobrar o pinto. Né? Eu gosto muito dessa frase. E aí, você vê essa descriminalização grande com o advogado criminal, né? É verdade. Eu tenho um caso bem prático lá em Xeré. Um sábado eu fui lá num barzinho tomar um copo de vinho, o cara, não atendo advogado criminalista aqui não, advogado bandido, né? É bom. Foi mesmo? Foi desse jeito. Tá bom, tá sem problema, meu amigo, eu sou muito calmo, né? Aí saí, pouco tempo depois, um sobrinho dele foi preso, com um tijolo de maconha. Agora você precisa. É assim, enquanto tu precisar, não sentir na pele o problema, a gente vai sempre... O sistema prisional está cheio de pessoas para a sociedade, na sua maioria, que está ali porque fez alguma coisa. Eu já atuei em situações, pessoas que pensavam assim, depois, mas nossa, o meu irmão foi preso, mas ele não fez. Eu digo, mas ele está preso num sistema onde todos que estão lá não fizeram alguma coisa? Já são culpados, muitos que estão lá, inclusive, provisoriamente, sem direito a um julgamento. Doutor André, você sabe quantos presos o Brasil tem? Brasil? Sim. Sei que o Brasil é a segunda maior população carcerária, né? Só perde para os Estados Unidos, mas... Rússia, né? Rússia é maior ainda, né? Rússia, acho que é Rússia, né? O Brasil é o segundo. Doutor, esses presos são tudo preventivamente ou será que tem gente inocente nesses... Quase 1 milhão de presos o Brasil tem. A maioria prisões preventivas, né? A gente sabe que são, para quem não está assistindo, a prisão preventiva ainda não há um julgamento, né? É uma prisão cautelar, que ela acontece antes mesmo de ter um veredito final. E aí há a problemática, né? Porque vai muita gente inocente no meio. Verdade. E muito complexo a situação. Né? Uma outra problemática que eu vejo é a desconsideração das medidas cautelares diversas da prisão pelos nossos julgadores. Sim. Tem casos que é perfeitamente cabível a aplicação de uma cautelar diversa da prisão, que deveria ser a última ratio, como costumamos falar, mas não se observa, e digo mais, até uma dica aqui do que eu utilizo nas minhas peças para revogação, para habeas corpus, para relaxar prisões, situações ilegais, quando se fala de revogação em que é indeferido.
não se analisa e não diz por que uma daquelas cautelares do 319 não seria suficiente para aplicar naquele caso. E é necessário, Não fundamenta, né? é necessário que o julgador diga, mantenham a prisão e identifico aqui que, dentre as cautelares diversas da prisão, não se aplica ao presente caso em decorrência de, e pontuar e fundamentar. E aí é onde o advogado que estuda, que conhece o processo com excelência, vai para a sua defesa, trazendo essa tese de que houve ausência de fundamentação em não justificar o porquê que alguma daquelas medidas seria suficiente, quando nós sabemos que em muitos casos são suficientes. E é por isso, doutor Vicente, que nós temos hoje esse sistema prisional extremamente lotado. Aqui no estado do Ceará, 5 unidades interditadas, superlotação. E eu acredito que as outras que não estavam superlotadas já estão. Na triagem, o cara me disse lá que o que tem de gente afastada por problema psicológico de policial penal não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Tem uma turma nova para entrar. Tá no curso, né? Tá no curso. Tá a no gente curso. vai ali nas unidades prisionais e percebe que eles estão fazendo ali o prático, né? O dia a dia, o curso prático. E eu Mas espero ainda não que, estão ainda, né? espero que venha para reforçar e deixar o sistema mais humano, mais voltado a cumprir os direitos e garantias fundamentais. A pessoa presa, ela perde o direito de ir e vir. Os outros direitos, eles se mantêm, direito a um médico, direito a um dentista, direito à prestação jurisdicional, receber seu advogado, direito religioso, mas infelizmente a nossa legislação ela é linda, mas na hora de se praticar, nós estamos sempre nos deparando com um Estado que não é eficaz, que é omisso em muitas das situações, e quando a gente se coloca a buscar isso, somos mal vistos, né? Somos maltratados. Com certeza. E aí começa as o advogado arduras que do dia a dia. critica, ele é mal visto. Pelo juiz, promotor, pelo diretor da unidade prisional. Nós só estamos buscando direito, fazendo nosso trabalho, mas levam para o pessoal. No dia que se não levasse para o pessoal, já adiantava muita coisa, ajudava bastante. Olha, não é nada contra o senhor. Aqui é apenas o direito que eu estou buscando, mas as pessoas, infelizmente, internalizam um requerimento, um pedido da defesa, como se fosse algo pessoal, e nós sofremos na pele as consequências dessa internalização para si de um direito que nós estamos ali buscando. A doutora conhece algum advogado que chegou a desistir por causa disso, doutora? Conheço alguns que migraram para outras áreas. 2 ou 3 da minha época que já migraram para outras áreas, não conseguiram continuar na criminal. É porque eu vejo que o advogado criminal ele quer ganhar dinheiro muito rápido, né? E não é verdade. Não é verdade. Ele não tem como ganhar dinheiro de uma hora para outra. Não adianta se aventurar. A advocacia no todo, em todas as áreas e esferas, é algo sério, são vidas, são empresas, como o senhor disse, que advogou para muitas empresas lá na região do Vale do Jaguaribe, são pessoas que confiaram do doutor Vicente e colocaram ali a sua história de vida de uma empresa, de quando começaram a empreender, nas suas mãos. Na verdade, o escritório é uma empresa jurídica. Você é um empreendedor jurídico. E tem que ter marketing, tem que ter tudo. Network, que é importante. Senão não cresce. E eu vejo que esses novos advogados querem saber muito sem saber. Sem saber. Como a senhora vê, por exemplo, um juiz civil julgando uma causa criminal em uma audiência de custódia? Eu acho extremamente temerário. Espera-se que o julgador ele tenha conhecimento para atender a todas as esferas, mas eu acho bem temerária essa situação, delicada, por sinal, muito delicada, porque o conhecimento na área civil já vem na veia daquele julgador, já há anos em uma vara que só atua na área civil e muitas vezes não entende a peculiaridade de um caso específico que requer aquele olhar de um juiz com a expertise na área criminal. Então é uma situação muito delicada. Muito bem. Conhece algum caso assim que já foi julgado, um juiz civil? Já passaram por isso? Até o presente momento. O problema é que a gente não procura saber. Né? Eu vejo, sabe onde? Quando vou para audiência de custódia, eu procuro saber quem são o nome do juiz. Sabe onde eu vejo isso acontecendo? Nas câmaras criminais. Os juízes que ascendem a desembargadores, que vem a vida, construiu toda a carreira na magistratura em uma área civil e ascende a desembargador e muitas vezes eles são nomeados para uma câmara criminal. E aí Falando no tribunal, como a doutora vê essa questão do quinto para a advocacia? Olha, eu gostaria que a oportunidade chegasse ao advogado de carreira. Você já pode entrar no quinto já, né? Você tem mais...
Eu tenho 9 anos e 4 meses. Olha aí, viu? Estou nomeado desembargador. Estou quase chegando nos 10 anos. Olha, doutor Vicente, se eu tenho que me desejar coisas assim mais leves. Eu já venho há quase 10 anos na advocacia criminal, só na criminal. O senhor já me desejou hoje aqui presidência de uma entidade, desembargador. Olha, doutor, olha o dinheiro para botar os botox, cabelo branco já estão aparecendo aqui. Não dá não, viu? Eu prezo muito pela qualidade de vida do interior. Falávamos em vaquejada. Me deseja aprender a montar, fazer a derruba do boi. Eu vou dar um cavalo e um boi para você. Pronto, que dá super certo, é melhor. Me chama também. Muito bem. Doutora, voltando para a OAB, eu não sei se a senhora vai fazer essa crítica ou não, mas efetivamente, a OAB está com quantos meses já, da Cristiane? Eu confesso que eu não conhecia essa senhora, não. 6 meses. Qual foram os avanços que a OAB teve? Olha, nesses 6 meses, eu venho acompanhando muito pouco a gestão atual. Mesmo estando como conselheira da casa, eu preciso ser justa. Sim. Não posso aqui dizer que não vi avanços ou que vi, porque, de fato, eu tenho acompanhado pouco, acompanho algumas coisas pelas redes sociais, percebo que algumas áreas da advocacia têm avançado, a área trabalhista, previdenciária, essa questão do golpe do advogado que atingiu muitos nossos colegas. Eu vi a OAB bastante intransigente na busca da investigação, de se buscar elucidar os fatos. Algumas comissões novas sendo criadas, de forma a atender o maior número de advogados, né, no estado do Ceará, mas eu gostaria de deixar de falar com relação a avanços, porque, de fato, eu não tenho acompanhado. Por uma decisão minha pessoal, eu me afastei um pouco. Sim. Tenho as minhas... sei o porquê, tenho a minha opinião com relação à atual gestão, mesmo fazendo parte. Né? Isso aqui vai causar uma grande polêmica e não está tudo bem, porque eu sou essa pessoa, eu sou muito sincera e muito franca, então eu tenho estado bastante afastada da atual gestão da OAB. Muito bem. Doutora, como a senhora vê, como você vê, por exemplo, a CRIES, a Abraquim, a Anacrim, ali já não é um modelo de separação, sabe? Olha, doutor, quando eu iniciei na CRIES, algumas pessoas criticavam muito porque eu era muito jovem. Eu tinha 1 ano e 8 meses como advogada, né? Fui aclamada presidente, foi quando eu sempre fui muito de falar, essa comunicação muito expressiva e talvez isso que foi o que me chamou a atenção para que eu estivesse. E sempre fui daquela usando um termo bem informal, de brigar mesmo pelas prerrogativas e ir no local. Não conheço aqui o doutor André, mas ele está passando por uma situação, eu vou lá, como sua colega. Não preciso estar representando o senhor em uma instituição ou numa entidade. Eu vou lá. É o meu colega. O que atinge o senhor, atinge a mim também. Quando uma prerrogativa é violada, ela viola toda a advocacia. Sim, então, o que me chamou a atenção quando eu assumi a CRIES foi que nós tínhamos outras associações bastante atuantes aqui no estado do Ceará, mas que elas não nos viam como parceiras. Era como se tivesse uma concorrência. E nunca foi a nossa intenção concorrer. Ao contrário, nós estamos aí para somar, para poder buscar melhorias para a nossa advocacia. Mas isso persiste até os dias atuais, infelizmente. Pois eu falo com o Alexandre, nós é convidado aqui também, né, que ele veja essa questão de não ter esse divórcio, né? E não deveria ter. Né? Porque todo mundo está concorrendo para o mesmo. Exatamente. Canto, inclusive, na própria entidade OAB, tem essa questão também. Se você está se destacando na instituição OAB, se você está destacando uma entidade, já imaginam e se criam que você queira concorrer ou disputar algum cargo. Eu acho isso, assim, de um absurdo, assim, tão grande. E muitas vezes isso acaba te excluindo de situações porque as pessoas não querem que você apareça. A tua presença incomoda. Incomoda? E aí eu acho que a pessoa... Mas você está incomodando? Eu vou deixar no ar. Talvez eu já incomodei mais. Mas assim, doutor Paulo, doutor Vicente Paulo, eu penso o seguinte, antes de estar, né, colocando a areia no caminho das pessoas, as pedras, né, para trazer obstáculos, procure saber quais são os desejos daquela pessoa e não obstacularizar, porque, sinceramente, eu sou muito sincera, se eu almejasse a presidência da OAB, como o senhor aqui mencionou no início, que acharia interessante eu seguir, pode ter certeza, quem me conhece mais próximo sabe do meu perfil, sabe da minha personalidade, que eu já estaria trabalhando de ontem, mas eu não almejo. Até o presente momento eu não tenho intenção nenhuma. Realmente a OAB parece que tem um viés político, né? A gente sabe muito bem que tem grandes grupos de escritório que investem na eleição para a presidência da OAB. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia. Ninguém vai dizer para
questão de ética, mas tem. Evidentemente, esses escritórios vão ficar o quê? Tem uma ligação muito forte, né, com a OAB. Então isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque afasta os anseios da classe e vai dar os anseios daquele que o elegeram. Uma instituição politizada é preocupante. Eu acho que ainda falta muita transparência à OAB. Eu acho que a OAB também precisa de uma renovação. Pois é. De uma renovação. Não estou aqui dizendo que os que estão não comprem com a decência, com a ética, com o compromisso que ali foram eleitos e se comprometeram, temos 6 meses aí de uma gestão. Mas eu espero um dia ver a nossa casa renovada. E principalmente também o nosso Conselho Federal. Que lá nós poderíamos levar grandes proposituras, não só para a advocacia do nosso estado, mas também para todo o Brasil. E a gente precisa de uma renovação. A advocacia, eu vou aproveitar o espaço para chamar a atenção da nossa advocacia aqui no estado do Ceará. Vamos observar, façam essa... É um pedido que eu vou fazer bem simples. Eu quero que fique gravado mesmo e que coloquem isso aqui em pauta. Eu vou até refazer um recorte só para eu postar no meu. Observem quem são os nossos conselheiros federais. E observem quais são os trabalhos realizados pelos nossos conselheiros federais. Não só os que estão atualmente, mas quem já foi. O que foi feito por estas pessoas que estão lá ocupando aquela cadeira tão importante, sendo os nossos representantes do nosso estado, em prol da advocacia do país todo e, em consequência, do estado do Ceará. E vamos refletir sobre isso para as próximas eleições? Uma reflexão boa. Eu comecei pelo Conselho Federal, aí cabe aos nossos colegas fazerem as reflexões em consequências dessa. Mas eu chamo muito a atenção para o Conselho Federal, porque é lá que nascem os provimentos, é lá que nascem as resoluções que irão impactar o dia a dia de toda a advocacia. E a gente precisa de conselheiros federais que, de fato, sejam atuantes e combatentes. E a gente não vê. O doutor Vicente já está fazendo a reflexão. Não vê, na verdade. Vamos deixar de tapar buraco, né? A peneira, aquela coisa toda. Ninguém vê. O que se acontece, doutora Ana Paula? Sabe o que acontece? É o seguinte: se você fizer uma história da OAB, ele é um trampolim para crescimento político. Eu gostaria... Entendeu? Por exemplo, só terminando aqui, tem uma deputada federal que foi prefeita de Fortaleza. Ela começou nos movimentos estudantis, de CA, foi para DCE e não chegou. Na OAB, o cara entra, mas não é muitas vezes para defender a causa, não. É para defender os interesses, como disse Ciro Gomes, os interesses deles. O que a gente vê hoje, conselheiro que foi presidente da OAB, que está em outro estado, graças a quem? A OAB. Né? A vitrine da OAB, que realmente dá a vitrine. Quem é presidente hoje e diz que não ganha nada, eu não acredito, se realmente não é remunerado, por isso falta transparência financeira, né? Nesse sentido, de colocar aqui, é isso. Quantidade rica, rapaz. Hoje nós tínhamos quantos inscritos? Isenta de imposto total. Nós tínhamos quantos inscritos? Passamos já mais de 50. Mais de 50 mil. É muita gente. E 3 em 3 meses já entrando dinheiro, doutora. Fora taxa, fora não sei o quê. Não é só anuidade, não. Porque para fazer a prova, R$360. Caríssima. Verdade. Caríssima. Emissão de certidões, que muitas vezes... E vamos aí levando 1,5 milhão de advogados. Isso é preocupante. É preocupante, Falar nisso, como vê a senhora tantas faculdades? Olha, eu gostaria muito de uma fiscalização do MEC de forma muito incisiva nessas faculdades, na liberação de cursos de direito. Com certeza. Eu não sei se eu ouvi falar, se eu estou errado, eu não vou confirmar. Proibiram. Pronto, o EAD proibiram e eu achei ótimo, eu achei excelente. Queria botar medicina para o EAD. Então você vê claramente os interesses desses grandes empresários em ter. Olha, uma faculdade de medicina é o quê? Tem um dos sobrinhos que faz 12 mil. Fora os livros, equipamentos que precisam comprar, acessórios. Eu me preocupo muito em cada esquina um curso de direito. Cursos de direito cobrando um valor irrisório mensal para poder... É só a quantidade, a qualidade fica em segundo plano. Isso. Quando eu me formei só tinha Federal e Unifor, somente. Até o vestibular da Unifor era concorrido, né? A gente vê em faculdade hoje que o cara entra no primeiro e já está cursando no terceiro com gente do terceiro. Para pegar dinheiro mesmo, entendeu? Custa o que custar. Então o conhecimento não serve, o cara não sabe ler,
né? Ele não sabe interpretar. Eu já peguei muito estagiário no escritório que o cara não sabe de nada. Não sabe pontuar uma frase Não colocando sabe, uma não vírgula. sabe a procuração. Entendeu? É. Aí fica triste. O meu curso era daqueles que eu não podia. Se eu quisesse adiantar cadeiras, eu não podia. Eu tive que concluir em 5 anos. Naquela grade. Era aquela grade. É interessante que você entrava naquela turma e terminava com a turma. Eu É. terminei. Meus amigos até hoje, grande maioria. é. Isso é verdade. Eu Né? não tive essa dádiva. Assim, é muito baldeado. Gente fazendo curso do semestre anterior e É passa, assim, bagunça. Assim, vira uma bagunça porque ele não tem aquela qualidade, entendeu? É. E acaba que se perde, né? Eu gostaria, sim, de uma fiscalização muito incisiva e cautelosa pelo MEC, que alguns cursos desses eles pudessem ser analisados se de fato entregam o que um curso de direito necessita, caso não, que fechasse. Doutora Cássia, corresponde hoje aos anseios? Eu acredito que sim, eu vejo prestando. Cursos? Eu acredito que os cursos, inclusive, vale dizer para os nossos advogados também que acessem o site da CAASE, tô cansado de porque dizer tem isso. muitos cursos Muito bons. bom, tem. Cursos gratuitos, eu não falo nem só aqueles. Eu me entristeço quando eu vejo alguns colegas querendo fazer só cursos para ter desconto na anuidade. Faça para se capacitar também. Faça para ter desconto na anuidade. Todo mundo gosta de um desconto. Quem é que não gosta? E doutora, faça ao também. fazer um curso desse, você cria relacionamento com outras pessoas. Muitos colegas me perguntam, para iniciar na advocacia, eu como um advogado iniciante, como eu faço? Esteja presente Esteja nos presente. cursos. É online, presencial, escolha a modalidade presencial, interaja, faça parte de comissão. Doutora, não sei se você sabe, eu sou o sujeito que eu tive 3 pós-graduação na área processual penal. Na SMEC, imagine eu na SMEC. Excelente. Imagine eu no Ministério Público, na Escola Superior, fazendo processo penal e Com os ouvindo promotores. E depois fui para 7 de Gargalo, setembro, doutor Vicente. na visão do advogado. Agora, fiz muita amizade. É muito bom. Muita amizade. Tinha uns pega ali e tal, e tive mesmo, que eu não abaixava O mesmo. bom advogado E criminalista, ele respeitava, hein? Combativo, né? Né? batido sempre. As prova oral, vinha 1, 2 juízes, você fica lá do que eu vou falar aqui. Brincando, né? Mas é isso, né? Então, meus amigos, estamos terminando. Doutor Caio, você termina aqui com o agradecimento à doutora Ana Paula. E foi muito bom, doutora, falar contigo. Eu achei maravilhoso. Você vê que depois de uma conversa dessa, a gente tinha um olhar diferente da pessoa, a gente começa a ter um olhar diferente da outra pessoa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu pensei que o cara era assim, eu pensei que o doutor André... Mas quando você começa a conversar, o cara é nojento. O cara é bom, o cara é pensativo, o cara né? É isso que a gente aproximar, sabe? Eu sou super a favor das relações. Tenho encontrado uma dificuldade em juntar. O senhor falava sobre isso, falava em um grupo que o senhor criou no Facebook, de juntar. Encontro com a advocacia. Eu tenho uma dificuldade de juntar os associados da CRIES. Para a gente fazer um café da tarde, um chá com as mulheres, um encontro dos advogados para que eles possam ali também conversar sobre o dia a dia. Eu tenho essa dificuldade. Incentivar a entrada de novos advogados na CRIES. E agora sim, tenho que fazer tenho que lembrar dessa situação aqui, não posso deixar de falar. O doutor Vicente sempre esteve, não é porque eu esteja aqui na frente dele, não. Sim. Sempre esteve presente em todos os movimentos da nossa associação. E sempre com o seu escritório. Nunca esteve lá sozinho, sempre levou. Na nossa última eleição, esteve presente com toda Levei todo mundo. Todos os Apesar os de ter advogados votado do na Cristiane e escritório. votado naquele rapaz, é porque realmente eu via muita gente ali que também é uns apoios falsos. Enfim. Precisamos de mais pessoas para concorrer e ter opção. Ter Mas mais continuo a opções. dizer, não é falsidade não. Eu vejo a doutora Ana Paula como um nome excelente. Vamos, eu agradeço, mas vamos dar os presentes dos cavalos. Vamos. Mas aqui tá, não adianta criticar se a gente também não fizer nada, né? Exatamente. Eu acho que a crítica só por criticar, ela não Você é válida. Tem todas as características de ser uma grande presidente da ordem. Todas. Doutor Vicente, não ia dar certo, vou lhe dizer por quê. Porque eu iria em loco em todas as situações. Aí imagine como é que eu ia viver. Aí não tinha. Mas esse mês é nova, jovem, bonita, né? Tem tudo para dar certo. Pois vamos encerrar o nosso podcast. Eu agradeço a doutora Ana Paula, doutor André, doutor Caio. Com certeza a Farrapo vai vir para o próximo. Olha só que já bom. está convidado. Aqui só entra a loura. E, doutora, muito obrigado. Palavras finais. Doutor Caio vai
lê aí as palavras finais, doutor, e depois abre a palavra do Ana Paula, doutor André e doutor Caio. Pronto, né, doutora, agradecer a presença, não conhecia, né, a doutora, como bem disse, eu e o doutor André somos jovens, né, na advocacia, e realmente são muitos desafios que a gente encontra. O nobre doutor Vicente Paulo aqui é o nosso mentor, podemos se dizer assim, porque a prática mesmo que a gente aprendeu, tudo graças a ele, né, delegacia, como se comportar, todo esse amparato que a gente tem que ter, né. Agradeço a presença da doutora, dos nobres colegas, passo a palavra para o doutor André. Dizer que eu já vou fazer a minha inscrição na associação, é claro. Olha aí. Sou associado da Anacrim, né? E pretendo sim dar Olha só, já eu tenho que mandar fazer, inclusive, novos. Interessante. E só tenho a agradecer também ao doutor Vicente pela oportunidade. De fato, foi uma conversa muito promissora aqui para todos nós, inclusive com relação a esses... Teve até dica de peça processual, né? Que nós falamos aqui. E é isso. Pronto, doutor Ana Paula, faça as palavras finais aí ao nosso podcast. Eu acredito que foi maravilhoso. Olha, assim, eu estou encantada com o projeto. Estou muito feliz em ter esse espaço para que a gente possa debater tantos assuntos importantes e que devem ser falados, sim, pela advocacia, pela jovem advocacia, pelo advogado que já é experiente, para quem está ali no meio termo. Que é importante isso, esse dia a dia, essa conversa, como o doutor Vicente aqui falou, que traz para perto pessoas que a gente precisa conhecer melhor e trazer também a sua experiência para esse espaço. E eu espero que quem possa nos assistir possa também tirar grandes ensinamentos, possam trazer também ideias aqui para o doutor Vicente. E fico muito honrada pelo convite mais uma vez. Agradeço imensamente aqui ao doutor Caio, ao doutor André, toda a equipe do escritório do doutor Vicente de Paula, a equipe aqui do estúdio maravilhosa que nos recebeu de uma maneira muito carinhosa. O presente que eu ganhei, que eu amei, inclusive fica a dica, eu amo doces. Falar nisso, esse bichinho aqui é porta-joia, né? Olha aí, já ganhei. No final tem uma joia que eu coloquei para você. Olha, eu vou já abrir, olha. Não, aqui não, mas tá, chega em casa. Onde é a câmera? Ali, olha aqui o negócio. Não vou mostrar não, só isso, assim, ó. Surpresa, viu? Tem uma joia aí que eu mandei. Mas é isso, então. Muito obrigada, doutor Vicente Paulo. Desejo muita boa sorte feliz. no seu novo projeto. E que dê tudo certo e fico à disposição. E quem sabe que se daqui, né, a gente vai aperfeiçoando, né? Sim. A gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Quando você estiver bem famoso aí, recebendo aquele quadrinho do YouTube, o senhor lembre-se de mim, viu? Você é convidadíssimo. Pessoal, forte abraço. Até a próxima. Mais, né? Tchau.